chegou no terceiro bloco deste programa Urbanidades de estreia da nossa 4ª temporada com bancada, canequinha, cenário novo, Libras. Né? Mas vamos visitar os outros, por favor, www.programaurbanidades.com.br, tá? Primeira temporada também tem Libras, para aqueles que estão usando este nosso destaque. Falamos hoje sobre justiça restaurativa. Eu tenho aqui a professora doutora Fernanda de Magalhães Dias Frignani, professora aqui da casa. A gente no último bloco, no primeiro e também no último, falou sobre esse paradigma da paz, da cultura de paz que a gente quer restaurar, e falou como isso acontece como o público-alvo desse programa numa primeira instância, o aluno de ensino fundamental, aquela criança, aquele cidadão em formação. E aí eu pedi um exemplo e a gente falou num caso de bullying, então eu quero só completar esse exemplo e depois a gente partir para a parte final do nosso programa. É importante que a gente pense que a justiça restaurativa ela vai ser usada em qualquer situação de conflito. Então, na verdade, o bullying é só um exemplo de um conflito muito comum, né, que acontece dentro das escolas. E por isso o exemplo do bullying, né? E é necessário porque normalmente o bullying é aquilo que ridiculariza o outro, né? Normalmente o bullying acontece porque tem alguém ridicularizando alguém, diminuindo alguém. Fernanda, eu tenho um caso então, tá? Meu filho bateram nele. Um garoto lá, muito maior que ele, por meu filho ter dificuldade de se expressar num jogo lá qualquer, ele é fraco em futebol, o garoto ficou colocando ele para baixo, humilhando, e chegou até a dar uns tapas no menino. Ué, como é que a gente lida com isso? Então vamos pensar, como é que originariamente se lidaria, né? Como é que seria originariamente? Muito provavelmente esse rapaz seria, talvez, expulso, ou tivesse uma advertência na escola. Provavelmente o garoto traria isso para o pai, que iria até a diretoria, ou entraria em contato com a escola, marcaria talvez um horário com a coordenadora, com a professora, com a diretora, eventualmente. Levando até, como consequência talvez mais severa, a expulsão ou suspensão ou uma advertência desse outro aluno. O que acontece hoje é que há uma tentativa, a ideia da justiça restaurativa é que você consiga fazer a composição ou tentar entender como acontece, por que acontece essa violência, o que levou ao agressor a agredir e o que isso significou para a vítima, né, no caso, cada um desses personagens que você criou nessa história, por meio da fala deles desse episódio. Por isso que tem que ter um facilitador, né, porque talvez fosse muito difícil essas duas partes começarem uma conversa voluntariamente, porque a raiva já foi estabelecida ali, né, necessariamente, exatamente porque teve esse conflito. Ou o medo, né? Ou medo, né, talvez por parte de um medo. E aí, essa justiça restaurativa, ela vai permitir esse espaço da fala, né? Então, o agressor vai entender o que o leva a agredir e a vítima vai tentar entender os motivos do agressor e o que isso representou para ele, essa agressão. Isso acontece dentro da formação de um círculo. De um certo? círculo. Onde eu tenho o facilitador, o agressor, a parte agredida. Isso. E talvez mais alguns elementos daquela comunidade educacional onde aconteceu o evento, para que eles dialoguem, não é isso? Sim. Mas isso é uma coisa que acontece numa oportunidade única ou ela pressupõe mais de um encontro? Como é que você vê isso? Então, cada caso vai ser resolvido de uma maneira. É possível que sejam mais encontros, né? Então, cada caso tem complexidades que são diferentes, né? Então, pode ser que a gente não consiga esgotar tudo no mesmo dia, né? E se você não consegue esgotar, você não pode simplesmente ficar contando no relógio, olha, acabou o tempo. É igual a sessão de terapia, né? Acabou seu tempo, você volta na próxima semana para tentar continuar resolvendo. A sessão de terapia foi exatamente o exemplo que me veio à cabeça. Porque existe uma questão que é a internalização do fato por parte daqueles que estão envolvidos. Sim. E quando a gente fala de crianças ou um ser humano em formação, às vezes a vontade de sair daquela situação de conflito é maior do que a atenção para a internalização e reconhecimento do fato, tanto o agressor quanto o agredido, não é isso? Sim. Ele pode muito bem dizer que entendeu e que quer sair daí logo. Sim, mas é interessante pensar que também a criança e o adolescente, principalmente a criança, talvez ele guarde menos a mágoa dessa relação do que um adulto, né? Às vezes um adulto fica, qualquer situação de conflito na vida, o adulto não quer mais se relacionar, se envolver. Sim. E talvez com a criança, nessa perspectiva de que o outro falou, né, de que o outro conseguiu se revelar, a gente acaba percebendo que é possível
a reconstrução da relação. Tem uma coisa que eu sempre penso quando eu estou dando aula, quando eu falo do direito, né? O direito não é o espaço da alegria, né? Porque efetivamente tudo que chega ao direito é conflito. Das piores espécies, daquelas que a gente não conseguiu resolver na vida pessoal. A gente não conseguiu resolver sozinho, a gente leva efetivamente para uma resolução de um terceiro. Então, o direito não é um espaço de alegria. Então, o conflito não é um espaço de alegria, porque o conflito nos incomoda, né? Nos diminui às vezes, nos enfrenta, né? Nos provoca um enfrentamento. Mas o conflito, ele é inevitável, né? E o conflito acaba movimentando. Então, a questão é como lidar com esse conflito. De que maneira eu vou estar lidando com o conflito de modo a me fortalecer para desqualificar o outro, ou eu estou lidando com o conflito de modo a perceber que a convivência social é necessária e é possível, né? Porque muitas vezes a gente acaba perdendo a crença da possibilidade de convivência, e se essa convivência é possível, será melhor se eu lidar com esses espaços de existência de uma maneira a escutar o que o outro tem a dizer, de aceitar que ele pode pensar diferente de mim, de entender as suas motivações. E isso na escola é um bom espaço. Eu vou mudar um pouquinho o nosso sentido para poder falar de uma coisa que me interessa muito, que é qual é a participação da Universidade Católica de Santos neste processo. Você pode também me dizer, a gente conversava no break, né? Parece que esse exemplo de modelo já foi implantado em alguns lugares. Você pode comentar isso também, que eu acho que é interessante. Eu acho que é interessante a gente falar que esse ano fazem 10 anos de justiça restaurativa no Brasil. 10 anos. Tem 10 anos que o Brasil começou a discutir. Essa discussão começa no judiciário, porque é exatamente onde o conflito acaba chegando. Mas no judiciário, aqui no estado de São Paulo, aqui na cidade de Santos, né, que começou com a vara da infância, com o doutor Evandro Juiz, da Vara de Infância, e nessa perspectiva começou a perceber que talvez fosse interessante antecipar, né? Não só esperar o conflito acontecer, por exemplo, no cometimento de um ato infracional, na questão da Vara da Infância, estamos falando da infância, mas tentar antecipar um pouco isso. Por isso que as escolas são escolhidas. E a Unisantos tem um papel muito importante nessa implantação da política em Santos, porque a Unisantos é uma parceira da política, fazendo uma pesquisa sobre a implantação da política. Então, o papel da Unisantos é ser um espaço onde a capacitação acontece. As capacitações acontecem aqui, nesse campus, uma vez por mês. E a Unisantos faz essa parceria por meio dessa pesquisa. Essa pesquisa, a gente está fazendo o registro dessa pesquisa nos órgãos, né, os comitês de ética, que é fundamental quando a gente fala de pesquisa científica, principalmente de uma pesquisa que envolve pessoas, né? A gente está lidando com a implantação da política. A gente não está fazendo uma pesquisa para saber se funciona ou se não funciona, porque está em implantação. A gente está fazendo uma pesquisa que vai analisar a implantação da política. Quem são essas pessoas envolvidas principalmente? Sou eu, que estou como coordenadora da pesquisa, a professora Lígia Maria Castelo Branco Fonseca, que é a coordenadora do curso de Serviço Social, e o Serviço Social tem um papel muito importante nessa implantação da política e da pesquisa. E, então, o papel mais importante da Unisantos é ter essa experiência para contribuir com a pesquisa, porque como é uma política nova, como um assunto é muito novo, se a gente não produzir conhecimento sobre isso, isso não se reproduz, não se multiplica. Então, esse é o nosso papel. Claro, e até o compartilhamento de experiências dentro desses 10 anos, ou a réplica daquelas que foram exitosas, né, é fundamental para que, quando, eventualmente, sem dúvida isso vai acabar acontecendo, haja um erro, um desvio de rota, você traga de volta para o sentido. E não... e não surjam detratores dizendo que aquilo não funciona. Não é exatamente. Isso? Se a gente não registra, né, claro, perde esse link. Bom, a gente chegou no fim desse primeiro programa. Eu sei que foi só uma pincelada sobre um tema que renderia mais de um programa, né? Mas isso acontece com muitos dos nossos programas, por isso que eu peço que vocês vão até o site e verifiquem lá o que a gente tem para oferecer. A gente colocou na tela aí alguns links para vocês terem mais informação. A gente volta semana que vem com mais um programa de Oportunidades. Bem-vindo à 4ª temporada. Obrigado pela presença. Obrigada pela oportunidade.